No vídeo de hoje, um dos temas mais pedidos por vocês. Como eu sei que muita gente precisa pagar atrasados para poder se aposentar, mas tem receio de fazer esses recolhimentos, eu resolvi fazer esse vídeo, onde eu vou te explicar quando é que vale a pena, como pagar, quem pode recolher e os cuidados que você precisa ter para pagar esses atrasados ao INSS. O meu nome é Rafael, eu sou advogado há 10 anos e atuo na área previdenciária atendendo pessoas de todo o Brasil, fazendo pareceres e estudos previdenciários detalhados. Nesses estudos de caso, eu já me deparei com as mais diversas situações. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero passar para vocês um pouco do que eu aprendi durante todo esse tempo. Então me acompanhe depois da abertura. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero aproveitar e te convidar. Se inscreva em nosso canal. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, já clica no like e compartilha com os amigos e familiares. Como de costume, nossos vídeos são divididos em tópicos, para ficar mais fácil de entender. Nesse minuto aqui, eu começo falando de quem não precisa recolher atrasados. Depois, eu explico quem é que pode recolher. E depois, em 2 tópicos, eu falo da diferença de recolher atrasados com menos e com mais de 5 anos. E no fim, depois de você saber se precisa, se pode e como recolher, eu vou deixar claro quando é que vale a pena pagar atrasados e quando é que não vale a pena. Pois às vezes, mesmo podendo, não compensa. Quem não precisa pagar atrasados ao INSS. Muita gente entra no site do INSS, pega o CNIS e toma um susto, pois acreditava ter bem mais tempo anotado lá do que realmente tem. E muitas vezes o pensamento automático é: vou pagar esses tempos atrasados para poder me aposentar. Mas calma lá, que tem muita gente que nem precisa se preocupar com isso. O tema é mais simples do que parece. O trabalhador empregado com carteira assinada já tem os seus recolhimentos realizados de forma automática pelo empregador. E mesmo que o teu patrão não tenha realizado esses pagamentos, você não pode ser prejudicado. E esse tempo vai contar para sua aposentadoria. É claro, se a empresa não realizou os pagamentos, vai ter um buraco lá no CNIS. Se esse é teu caso, você só vai ter que fazer prova de que estava trabalhando registrado no período. Isso você faz por meio de folhas de pagamento, a própria carteira de trabalho. Por isso, trabalhador empregado não precisa nem pode recolher atrasados. Também tem o caso de quem teve algum emprego público que possuía regime próprio de previdência. Nesse caso, se esse tempo não foi contabilizado para nada, basta pedir a certidão de tempo de contribuição e juntar no INSS. Agora vamos para os autônomos. Primeiro, desde 2003, o trabalhador autônomo que presta serviço para a empresa e emite nota fiscal e a famosa RPA, já deve ter seus recolhimentos realizados de forma automática pela empresa tomadora dos serviços. Por isso, se você prestou serviço como autônomo para uma empresa, emitiu nota fiscal e tirou a RPA a contar de 2003 e esse tempo não consta no teu CNIS, basta ter provas da realização desse serviço, da emissão da nota, e esse tempo vai contar sem ter a necessidade de você recolher atrasados. Entendido? Esses são os casos que você não precisa pagar os atrasados. Agora vamos para o próximo tópico, falar de quem precisa e pode pagar atrasados. Quem pode recolher contribuições atrasadas? Esse tópico é fácil de responder, mas mesmo assim ele tem alguns detalhes em que precisamos prestar atenção. Vamos por partes. Todo cidadão que exerce alguma atividade remunerada, seja no mercado formal ou informal, deve filiar-se obrigatoriamente ao INSS. As pessoas que não exercem atividades remuneradas, como as donas de casa que não trabalham fora, por exemplo, podem recolher para o INSS como contribuintes facultativos. Os contribuintes facultativos só podem recolher atrasados referentes a, no máximo, os últimos 6 meses. 7 meses para trás não dá. Quem já exerceu alguma atividade remunerada, seja um médico, um diarista, um encanador ou um advogado, pode recolher contribuições atrasadas para o INSS de qualquer tempo, seja de 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20 ou 30 anos, não importa. Mas atenção aqui, se você não teve um primeiro recolhimento pago em dia, ou a prestação vencida tem mais de 5 anos, para recolher esses períodos deixados para trás, você tem que ter provas do exercício da atividade. Não adianta recolher se não tem como provar que estava trabalhando nesses períodos. Para comprovar o exercício, valem recibos, declaração de imposto de renda, anúncios de ofertas de serviços, entre outras coisas. Usem a criatividade. Agora, é importante lembrar que mesmo que você não tenha essas provas, ainda assim é possível pagar os atrasados. Porém, no momento da aposentadoria, o INSS pode exigir a comprovação do exercício da atividade remunerada.
E se o segurado não tiver essas provas, os pagamentos podem ser simplesmente desconsiderados. Uma outra situação diz respeito à contabilização desses recolhimentos para efeitos de carência. Mas isso eu vou tratar no tópico 5. Então não saia antes de ver o tópico 5, onde eu vou explicar quando é que vale a pena recolher e quando não vale a pena, e já trato a respeito dessa questão da carência. Agora que você já sabe se precisa recolher, já sabe se pode recolher, vamos para os detalhes desses pagamentos. Ver quanto sai, quais os juros, qual a multa. Vamos lá? Como pagar contribuições atrasadas há menos de 5 anos? Existe uma diferença bem significativa a respeito de recolhimentos atrasados com mais ou menos de 5 anos. No caso, é bem mais fácil pagar contribuições vencidas que tenham 5 anos ou menos, pois basta ir no site do INSS, na Receita, na verdade, calcular o valor e emitir a guia. Aí, efetuando o pagamento da guia do mês, isso vai parar lá no seu CNIS de forma automática, bem simples, né? Um detalhe a respeito disso é que para ser fácil assim, você já tem que ter inscrição no INSS como contribuinte individual. Nesse caso, fica até mais fácil com relação à comprovação da realização da atividade. Caso contrário, primeiro você vai ter que fazer o seu cadastro como contribuinte individual e realizar o primeiro pagamento. Como ele não será em dia, esse tempo não conta para carência, conta só como tempo de serviço. Mas se você já fez recolhimentos como contribuinte individual antes e quer pagar atrasados com menos de 5 anos, faz o seguinte. Entre no site da Receita Federal, nesse endereço aqui, que como é um endereço um pouco longo, eu também vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Então é bem simples, clica lá que você vai ser direcionado diretamente para o site da Receita. E segue as instruções que tem nesse site. Não é difícil, mas presta atenção, que depois que você colocar os dados, clicar em confirmar e emitir a guia, você estará devendo para a Receita Federal. Então não clica em confirmar se não tiver certeza. E nessa opção para pagar prestações com menos de 5 anos, você ainda pode indicar qual o seu salário de contribuição, para definir no final das contas qual o valor da contribuição que você vai pagar. Como pagar contribuições atrasadas há mais de 5 anos? Para recolher atrasados com mais de 5 anos, esqueça o tópico anterior, pois não dá de emitir as guias no site que eu indiquei. É tudo bem diferente. Você tem que solicitar o atendimento em agências da Previdência e solicitar o cálculo desses pagamentos. Durante a pandemia, eu sei que eles também estão realizando esses cálculos por meio do telefone 135. Agora um detalhe, se você não procurar um profissional, pode levar um susto, pois só vai saber o quanto que vai ter que pagar de atrasados quando o INSS te entregar os cálculos. Nesse caso, tecnicamente falando, você está indenizando o INSS em razão de um pagamento que já está prescrito. E não é possível indicar o salário base para calcular o valor da contribuição. Ou seja, não dá para chegar lá e dizer, quero contribuir sobre o salário mínimo ou quero contribuir sobre R$5.000. O valor do salário de contribuição vai ser definido com base na média dos 80% maiores salários pagos ao INSS a contar de julho de 94. Ou seja, se a tua média de hoje, por exemplo, for de R$2.000, esse será o valor que vai ser usado de base para calcular os teus atrasados. Vamos usar esses R$2.000 de exemplo. Cada mês você vai pagar 20% sobre R$2.000. Que dá R$400. Vão incidir juros de 0,5% ao mês até um teto de 50%. Então, se for uma contribuição lá de 2001, vai chegar nesse teto de 50%. 50% de 400, que foi o que a gente calculou, é 200. Isso só de juros. E tem mais uma multa de 10%, que dá R$40. Então, somando tudo, nesse exemplo, por mês de contribuição, serão R$640. Se for pagar um ano inteiro, 12 contribuições, o total será de 7.680. E relembrando que eu já falei, quando você pede para o INSS calcular, ele emite a cobrança e você automaticamente está devendo. Então, não faça esse pedido sem ter certeza de que quer pagar atrasados, tá? Agora vem comigo que vamos para o próximo tópico, onde eu vou te dizer quando é que vale a pena recolher esses atrasados. Veja aqui se é vantajoso para você pagar atrasados. Até aqui vocês já viram a parte burocrática dos pagamentos de atrasados para o INSS. Agora vamos pôr a mão na massa e falar da parte prática, de quando é que pagar esses atrasados vai trazer alguma vantagem para você. Vamos começar pegando aquele exemplo que eu dei antes, de alguém que tem R$2.000 de média contributiva. Se o pagamento de um ano de atrasados possibilitar ao segurado se aposentar um ano antes, é bem lógico que isso vai ser vantajoso. Se o pagamento daquele ano de atrasados possibilitar o segurado se aposentar um ano antes, vale a pena pagar, que é vantajoso.
Isso pelo seguinte, o total gasto que a gente calculou em um ano seria de 7.680. Se a aposentadoria for de R$2.000 e ele conseguir se aposentar um ano antes, ele vai receber 13 prestações, que vezes 2 dá 26.000. Ou seja, gastará 7.680 e receberá 26.000. Lógico que vale a pena, né? Tá, eu sei que o grande problema aí é ter quase R$8.000 para gastar tudo de uma vez só. Daí eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A boa é que é possível parcelar os valores atrasados. A ruim é que o tempo referente a esses recolhimentos só passará a contar no tempo de serviço depois que o parcelamento for integralmente pago, até a última prestação. Vamos a um caso prático para vocês entenderem. Imagine que um homem tem 34 anos de tempo de serviço e resolve pagar mais um ano de atrasados até alcançar os 35 e poder se aposentar. Se ele parcelar esses atrasados em 12 meses, só no final é que o tempo vai ser contabilizado no CNIS. E pagar atrasados, nesse caso, não faz sentido, pois nesse mesmo tempo ele poderia pagar as prestações regulares em dia, sem juros, sem multas, e alcançar os 35 anos de tempo de serviço na mesma data que alcançaria tendo feito o parcelamento. Outra coisa que tem que ser levada em conta é a média contributiva. Imagine que uma pessoa, em todo o seu histórico contributivo, tem uma média um pouco baixa, mas atualmente está ganhando um pouco mais e vem fazendo recolhimentos maiores para ter uma renda maior, uma aposentadoria mais gorda. Nesse caso, recolher atrasados de mais de 5 anos atrás vai obrigar esse trabalhador a recolher tendo como base o valor de sua média, que é mais baixa, e isso pode encolher a aposentadoria lá na frente. Por fim, uma situação bem crítica, que atinge quem quer se aposentar com um mínimo de 15 anos de tempo de serviço, ou muito perto disso. Acontece o seguinte, a legislação atual diz que para se aposentar o segurado tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de serviço e 180 meses de carência. Tem que ter as duas coisas. Ocorre que a tal da carência é uma pegadinha legislativa para negar pedido de aposentadoria. Se você, segurado autônomo, não tem uma primeira prestação paga em dia, os teus recolhimentos atrasados nunca vão contar para carência. E mesmo quem teve a primeira prestação paga em dia, caso faça recolhimentos antigos que estejam fora do prazo de graça, também não conta para carência. Ok, conta como tempo de serviço, e o segurado pode até ultrapassar os 15 anos, mas se não tiver os 180 meses de carência, a aposentadoria vai ser negada. A dica final é a seguinte, como pagar atrasados é um gasto bem significativo, antes de recolher, consulte um bom profissional. Você pode economizar muito dinheiro com isso. Um grande abraço e até mais!